sem sossego, fica sem sossego. Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Iniciando o nosso bate-papo, nossa resenha semanal, agora sexta-feira, para atender a agenda dos nossos convidados e não poder perder conteúdo de maneira alguma, né? Uma sexta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nossa homenagem com Dudu Nobre, Sorriso Negro, iniciando um bate-papo com um cara que eu via correr depois que descia do ônibus para chegar no horário certo na rádio. Depois eu vi ele sair correndo porque ele tinha um outro trabalho que ele precisava dar sequência, algumas vezes voltar para a faculdade. E hoje, essa referência do jornalismo esportivo, Chico Garcia, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu amigo Barbosinha, que saudade do irmão. Prazer estar falando contigo, com a tua audiência aí. Realmente tu acompanhasse muitos dos perrengues, né? Inclusive para falar contigo no estacionamento do shopping, para dar um boletim lá no final de tarde, que era pedia pro chefe para ir no banheiro, ia pro estacionamento lá e aí a gente ficava trocando ideia na rádio lá. Era como dava para fazer na época. É verdade. Mas tudo tem o seu valor, hoje tudo faz sentido, né, Chicão? Nossa, demais, né? Hoje a gente olha para trás e fala que cada pedacinho disso faz parte, orgulha mais, foi importante no processo, os nãos que a gente tomou, as porradas que a gente levou, tudo isso faz parte de uma construção, né? E Chico, até chegar aqui. Logicamente que a gente, né, passa um cremezinho, a gente se cuida, né, dá uma organizada no visual, mas não somos mais guri, né? Então não. Vamos dar uma rebobinada na fita, como se falava antigamente, e vamos iniciar pelo início, né? Como todo mundo fala, vamos iniciar pelo início e lembrar desse início de carreira aqui em Porto Alegre ainda. Como é que foi a trajetória até chegar à RBS, tá? E eu quero te perguntar também como é que foi a escolha pelo jornalismo esportivo. Então, cara, tu acompanhasse bem, assim, né? O começo de tudo mesmo foi na LBV, na Legião da Boa Vontade, que tinha a nossa RGS 1300 AM lá na Avenida São Paulo, né? Travessa da São Pedro, que era bom porque uma das rotas do Transune da Unicinos, que eram os ônibus que saíam da Unicinos, tinha um deles que passava na São Pedro. Então eu muitas vezes voltava da faculdade, já descia na São Pedro e dava uma pernadinha ali até a São Paulo para poder fazer o nosso momento esportivo, que era o programa lá do 12h15, apresentado ora pelo Marco de Vargas, ora pelo Jorge Baltar, uma galera que passou lá, né? O Fabiano Brasil, você, Fábio Almeida depois, os narradores, né? O Francisco Carlos Pereira, Olmes Tortorelli, toda essa turma aí. E Geraldo Andrade. Pô, foi uma época de muito aprendizado e foi a primeiríssima experiência. Mas o jornalismo esportivo foi muito por acaso, total por acaso, porque eu fiz o curso da FEPLAN, que hoje é o CIP em Porto Alegre, que é um curso de locução, porque eu queria entrar na faculdade de jornalismo, mas aí não sabia bem se era o que eu queria. Eu queria humanas, assim, mas eu estava meio direito, tinha feito um monte de vestibular para direito, não tinha passado em nenhum. Mas o direito também era aquela coisa meio óbvia, assim, né? Não era uma vocação, era uma coisa, vou fazer uma faculdade que pode me dar uma profissão, lá na frente eu escolho. Porque isso é foda, cara. Tu chega com 17 anos, termina o ensino médio, tu é um guri cagado, né? Tu não sabe para onde tu vai, tu não sabe o que fazer, não é aquela coisa... A galera me pergunta e eu respondo isso, velho. Eu não sabia o que eu queria fazer desde pequeno. Tem muita gente que hoje tem 10, 12 anos, né? Tem uns moleques que falam comigo, pô, meu sonho é ser jornalista esportivo. Pá, que legal se eu com 12 anos tivesse isso na minha cabeça. Eu não tinha. Eu queria ser astronauta, depois eu queria ser desenhista de cartoon, depois eu queria ser jogador de futebol, todo mundo, né? Mas vi que não dava pra coisa mesmo, né? Depois eu queria
sei lá, ser músico. Eu não tocava nada, mas queria ser músico, né? Sei lá, não tocava nada. Mas assim, depois quando vem aquela pressão assim, tá, mas e aí? Porque essa é meio a lógica invertida, né? Tu tá no ensino médio, não, mas tem que ir pra faculdade. Não, cara, tu tem que seguir uma carreira. E aí tem que ser o inverso, né? Tu quer seguir uma carreira que é, o que tu quer fazer da tua vida? Ah, eu quero, sei lá, eu quero ser empresário, eu quero abrir uma empresa, não, eu quero ser médico. Ah, não, então beleza. Para tu ser médico, aí tu faz um vestibular para medicina. E não tipo assim, eu vou fazer um vestibular para quê? Qualquer coisa, depois a gente decide. Então, sabe? E aí a gente fica meio na obriga de ter que cursar alguma coisa. Aí eu não passei num monte de vestibular para direita, e aí falei, jornalismo. Só que antes disso, eu fiz o curso da FEPLAN. E aí, quando eu fiz o curso de locução e tal, eu falei, pô, esse negócio é legal, rádio, sempre ouvi rádio, sempre gostei de futebol, rádio sempre teve presente na minha casa, jornalismo, sabe, essa coisa. Eu falei, opa, pode ter um caminho aqui. O jornalismo é muito amplo, né? Assim como o direito, como a medicina, tem as suas, né? Tem as suas peculiaridades. Aí eu fiz o primeiro vestibular para jornalismo e passei. Só que antes de eu fazer o vestibular, pelo curso da FEPLAN, tinha um anúncio na Zero Hora dizendo: precisa-se de repórter esportivo. E aí eu bati lá na São Paulo, lá, né? E nem tinha mais a vaga, né? Nem tinha mais a vaga. Mas aí a dona Vera Quedinal, que era a supervisora, né, na época, numa época mais informal, né, falou assim: não tem mais a vaga, mas assim, vem aí amanhã aí, a gente tem um programa diário, e vem aí ver qual é que é e tal. E aí eu fui recebido pelo Dalmiro Justo, e aquele humor dele, né, tradicional, que a saudade do Dalmiro, nunca mais falei com ele, mas foi o cara que chegou para mim e falou assim: olha aqui, guri, tu sabe que aqui tu vai. Eu não sei, tu sabe onde tu tá te enfiando? Nós vamos numa Kombi aqui que não tem a menor condição, nós vamos pra Serra Gaúcha, tu vai pisar no barro, tu vai tomar chuva, tu vai tomar choque, nós vamos voltar de madrugada. É foda aqui, cara, o negócio. E o pior é o seguinte, ele falava essas coisas pra me desmotivar e eu achava mais legal ainda. Eu falava, caraca, pô, vou fazer jogo, cara, vou pegar chuva, sabe? No início, cara, né, tá com tesão, né, a flor da pele. E aí eu falei, não, mas beleza, é isso que eu quero mesmo e tal. Então tá, então o negócio é o seguinte, fica com a gente aí, amanhã tu já vê como é que produz o programa, a gente já define um nome pra ti, eu nem tinha nome, né? Ele me mandou escrever o nome no papel, assim, Francisco Garcia Borges. Aí eu falei, Garcia é do meu avô e tal, meu avô faleceu recentemente, gostava de rádio. Ele Francisco Garcia, gostei. Foi ali, sabe, naquele jeito, assim. Aí o Brasil, eu me lembro que eu cheguei, o Brasil tava dando um boletim lá do Olímpico, que o Ronaldinho tava saindo do Grêmio e tal, foi nessa época aí, né, 2000. E aí ele, esse repórter é bom, ele falava do Brasil, assim, né? Mais ou menos, né? É bom pra caramba. E aí, cara, e foi assim. Aí um dia eu fui setor, outro dia eu fiz torcida um dia, fui fazendo torcida, foi uma coisa muito orgânica, assim, sabe? Muito natural. Aí fiquei um ano lá na LBV. O engraçado da LBV é que ela fez vários batizados, né? Porque o Chico chegou, era Francisco. Eu cheguei, era Fabiano Barbosa, e virou Barbosa Júnior porque o Fabiano Brasil era mais antigo e nós tínhamos alguns narradores históricos lá, né? E que se atrapalhavam no Fabiano Brasil na esquerda, o Fabiano Barbosa na direita. Então, aí, veio numa reunião lá, o narrador, né, histórico, pediu, olha, nós vamos precisar mudar o nome de alguém, ou não pode mais colocar o Fabiano Barbosa e o Fabiano Brasil na mesma jornada. Aí veio Barbosa... veio tudo que tu pode imaginar. Bem isso. E hoje os caras me perguntam, teu nome completo, Fabiano Lameira Barbosa. Tá aí o Júnior? Não, o Júnior não existe. Eu até hoje não sabia disso. Lógico, cara, o Júnior não existe. Então, esse mesmo que te recebeu, Dalmiro, né? Mas quem batizou e trouxe a ideia do Júnior, Barbosa Júnior, me fugiu o nome dele agora, mas era um narrador baixinho, tá em atividade ainda, Omis Tortorelli. É o Omis.
ou Miss Tortorelli? Foi Ele teve que... uma pequena passagem lá, ele ficou uns 3 meses, eu acho. Bom, Mário Lima também narrou nessa época lá. Mário Lima também narrou nessa época. Isso. Mas foram 3 meses que ele conseguiu Mudar o teu nome. mudar o meu nome. Pra sempre. Mas enfim, Chico, depois da LBV. Aí, cara, tu sabe que teve um probleminha aí, né? Porque a LBV era no amor, né? A gente não ganhava. Na verdade, eu ganhava um saquinho de fichinha, a roxa, aquela, que tinha uma fechadura no meio, assim, né? Que era o Vale Transporte, né? Pra gente pegar o ônibus e tal. Eu ganhava isso no início, depois até isso parou. E aí eu tinha que comprar esse saquinho para poder pelo menos me locomover, né? E aí tinha um refeitório lá no térreo. E, cara, a gente chegou lá, logo que eu cheguei, né? Passou alguns meses, deu uma crise. Porque, enfim, a empresa entrou numa crise. Aí começaram a cortar. Só que eu não recebia nada, né? Então, óbvio que eu não seria cortado. Mas começaram a cortar Nós seríamos os últimos da lista. Isso. Mas começaram a cortar ajuda de custo, a comida do refeitório começou a ficar, né? Eu me lembro, assim, cara, tinha dias que era arroz, feijão e ovo. E a gente chegava depois do programa, então todo mundo já tinha almoçado. Então era aquela beirada. Às vezes não pegávamos o ovo. É bem isso. Cara, era aquela coisa, né, industrial, assim, enfim, mas alimentava a galera do prédio. Era um prédio de uns 5, 6 andares ali na Avenida São Paulo. E era só o que a gente tinha. Então, o que aconteceu? Eu precisava pagar minha faculdade. E aí os meus pais começaram a entrar num problema com a empresa deles e tal, que veio a quebrar na sequência. Então, tava apertada a coisa. E eu precisava continuar estudando, né? E aí eu cheguei pros caras lá e falei, não dá. E não dá, né? Não dá. Eles não iam me contratar mesmo. E aí eu voltei pro comércio. Aí que eu fui pra livraria Siciliano, que hoje é uma Saraiva ali no Iguatemi, que tem um mezanino bacana. Fui ser o encarregado do musical, que tinha uma parte, era o início do boom dos DVDs, dos CDs e tal. Então tinha a parte de livros e tinha a parte musical. Eu me lembro, foi o surgimento dos box, assim, de DVDs do Poderoso Chefão, do Chico Buarque, da Nara Leão, do Noel Rosa, quando eles remasterizavam, assim, esses discos antigos, assim, transformavam em CDs e vendiam em caixas. E isso me fez ser subgerente da loja depois de um tempo, porque aí os dois responsáveis, né, um pelos livros, outro pelos CDs, eram os subgerentes e tinha só um acima da gente. E a gente coordenava os vendedores. E eu fiquei 2 anos lá na Siciliano, eu viajei aqui para São Paulo, participei de convenções. Foi um outro momento da minha vida, assim, né? Ganhava os meus R$ 700, mas conseguia, porque uma cadeira na faculdade na época era 170, R$ 190. Então eu conseguia fazer 1, 2 disciplinas e tal. E aí foi, né? E aí nesse período aí que começou a Metrô FM e também tinha uma rapaziada na LBV, tinha uma rapaziada na Metrô, que é essa galera que começou na LBV, tinha a rapaziada da rádio comunitária lá, que eu não estava conseguindo atender porque, no shopping eu entrava 10 da manhã, saía 10 da noite, né? Mas aí nos intervalos, aí vocês sempre lembravam de mim, né? Quem sabe tu não participa com a gente? Eu falei, tá bom, né? Quando eu tiver uma sobra aqui, eu dou uma informação de Inter, de Grêmio e tal, a gente entra, papapá. E aí tentei não me afastar muito, né? Só que ao mesmo tempo eu continuei estudando. Aí depois de 2 anos que pintou uma possibilidade de estágio na CBN, não na Gaúcha. E aí foi assim que eu entrei na RBS. Bah, que espetáculo. Então, cara, eu conheço a história de vários do jornalismo esportivo que hoje estão na Gaúcha, que iniciaram pela CBN, né? É impressionante. Porque era uma porta de entrada, assim, né? A CBN ela tem um programa local só de manhã e sempre tem um estagiário, tinha pelo menos, que era o produtor desse programa. E na época que eu entrei, foi uma coisa meio louca, assim, porque a Aline, se eu não me engano, a Aline Vitorino, nunca mais tive contato com ela também. Na verdade, eu só tive contato naquela época quando a gente fez a troca de bastão, assim. Ela estava se formando e era
começo de ano, assim, janeiro, tá Porto Alegre parada, né? Todo mundo na praia, aquela coisa toda. E ela avisando os caras, ó, eu trabalho até sexta porque eu vou me formar, eu não posso continuar aqui. E os caras foram enrolando e tal. Aí chegou um dia que ela falou assim, gente, eu me formo hoje à noite, no final de semana, aí segunda-feira eu não venho, não tem produtor aqui. E aí bateu o desespero, né? E aí o Cláudio Moreto, que era o coordenador de jornalismo, ele coordenava as rádios, né? E o André Machado era o chefe de reportagem. O André Machado era meu professor na Unicinos. E aí o André deu meu currículo e falou assim, pô, liga para esse cara aí que eu fui professor dele, ele tá pronto aí. E aí o Moreto me liga, eu tinha vindo de uma reunião com a Metrô. Eu tinha vindo com uma reunião com a Metrô, com o Marco, com a rapaziada lá, porque a coisa ia acontecer na Metrô, tanto que aconteceu, né? E no início a gente não ia ganhar nada, ia ser aquele projeto novo, assim, sabe? Ah, vamos ver quando entra um patrocínio. Mas como não tinha muitas emissoras FM na época, na verdade não tinha nenhuma, né? A Bandeirantes começou com isso, depois voltou atrás, porque questão de concessão, bababá. E a Gaúcha, que era ainda é, mas já era a grande rádio, ela estava ainda no AM, não tinha migrado para o FM. E, pô, a Metrô, uma rádio de samba e pagode, começar a transmitir futebol, uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Com um canal FM, pô, seria uma novidade e realmente incomodou em algum momento, assim, né? Deu um impacto legal na época. Inclusive, o prefixo, o dial da Rádio Gaúcha hoje é a concessão que era verdade, da Metrô. porque a RBS comprou a rádio. Se eu não me engano, tu tem 8 para um lado e 8 para poder ajustar. A Metrô foi comprada pelo grupo RBS, ficou no ar, acho que uns 6 meses, né? Fez parte do planejamento. Isso. E depois virou o FM da Rádio Gaúcha. Exatamente, porque a Gaúcha também precisava de um dial, né? Então ela compra a Metrô, depois a Metrô, os comunicadores vão para a cidade, né? Faz uma coisa, a cidade muda de prefixo, a Atlântida também, para encaixar a Gaúcha ali no meio. É isso aí que acontece. E aí eu tinha saído da reunião e o Moreto me liga. E como ele tinha ligado para um monte de gente, estava todo mundo na praia, ninguém atendia, porque era, sei lá, 6, 7 de janeiro e tal. E aí ele me ligou, Chico, tu tá na praia? Eu falei, não. Ah, eu tenho uma proposta de estágio aqui para ti, mas é na CBN. E eu falei, tá bom. E ele vem aqui amanhã conversar comigo, pode, 11h30 da manhã. Eu falei, tá bom. E aí, cara, assim que eu comecei. Aí ficou quanto tempo na CBN? Cara, deu uns 4 meses. Rápido. Uns 4, 5 meses. Por quê? Porque eu comecei a fazer os plantões da Gaúcha nos finais de semana. Então eu trabalhava de segunda a sexta na CBN, final de semana eu fazia plantão na Gaúcha. E aí, como eu já tinha tarimba da LBV, já estava acostumado e tal, os caras me escalavam para fazer trânsito, para fazer os boletins para chamada geral de sábado, correspondente Ipiranga e tudo mais. E aí eu já meio que larguei na frente, assim, né, em termos de desenvoltura, de rádio, de falar e bababá. E aí os caras, pô, aí quando abriu uma vaga eles me puxaram para Gaúcha. Aí eu fui produzir o Macedão, fui produzir especialmente o Macedão ali, o Gaúcha Hoje, que começava às 5h30, acho que hoje começa às 5, na minha época começava às 5h30, e o Chamada Geral. O Rafael Sequin era o produtor executivo e eu era o estagiário que auxiliava, né, o Sequin na produção. E ali foi uma puta escola, né, porque o Macedo é um dos maiores jornalistas da história do Rio Grande do Sul. E ver de perto assim como é você começar o dia na Rádio Gaúcha. E ele tinha chegado há pouco tempo no Gaúcha Hoje. O Gaúcha Hoje, nas mãos dele, se eu não me engano, é 2002. E eu chego ali em 2004. E o Macedo pega o Gaúcha Hoje depois de um período histórico com o Mendelski, né? Em que a galera se acostumou muito a ouvir o Mendelski de manhã e tudo mais. E o Mendelski sai da RBS. E o Macedo, que teve a vida inteira no esporte, de repente assume um programa matutino que é o carro-chefe da rádio. E estava ainda no início desse projeto, assim. E hoje o Gaúcha Hoje tem 20 anos ainda. Eu sou muito fã do Macedo, cara. Inclusive, semana passada conversei neste mesmo espaço aqui com o Grafite, né? E recordamos várias histórias da época do Grêmio, depois a passagem dele para o jornalismo, para a comunicação, enfim. E eu vinha contando para o Grafite que lá no início, né, quando eu comecei a fazer a reportagem no estádio,
era muito mais fácil, porque a gente tinha mais liberdade. Mas eu tinha uma estratégia que na época deu certo. O que eu fazia? Naquela zona que podia ficar a reportagem após os jogos, que hoje se chama zona mista, mas na época do Olímpico não era zona mista ainda, era a sala de imprensa no modo geral, eu tinha na minha cabeça o seguinte: eu vou grudar ou no José Alberto Andrade ou no Macedão. É isso. Porque se os caras falar para eles, vão falar para mim. O meu mic vai estar ali. O meu microfone vai estar junto. ali. É E sempre deu certo. Hoje não precisa isso, por quê? Porque está muito limitado o trabalho da reportagem, né? Então fica muito mais algemado, né? Mas enfim, é o início e eu queria me referir ao Macedo, que é um cara que eu admiro demais. Mas, Chico, como é que surgiu a possibilidade de virar comentarista de arbitragem? Então, eu entrei na CBN na Gaúcha no geral, né? Eu não entrei no esporte. Então, cara, eu cobri de tudo que tu possa imaginar, assim. Eu entrevistei ministro, eu entrevistei governador, eu fiz votação na Assembleia, eu cobri buraco de rua, falta d'água. A gente tinha uma parceria muito grande com o Macedo, assim, uma liberdade, porque às vezes a gente tinha uma pauta, né? Então a gente chegava lá de manhã e a pauta, ela tem que prever, né, muitas coisas. Só que o jornalismo, ele é muito imprevisível. Mas tu precisa preencher uma programação. Então tu prevê ali e direciona para os repórteres. Ó, amanhã o que a gente tem é isso. Então a gente chegava de manhã lá, dava uma olhada na pauta, e o Macedo era um cara muito inquieto, né? Ele olhava assim para a pauta e falava assim: não, a gente precisa de uma coisa. E aí foi o início, assim, da internet, dos blogs, de rede social, onde a gente começava a ter um termômetro. Já tinha antes pelo telefone, né? As pessoas ligavam muito. E eu era esse cara, né? O Sequim ficava correndo para lá e para cá para botar o Mauro Saraiva Júnior com o trânsito, a Ana Amélia Lemos de Brasília, o Cleo Kuhn do Tempo, e eu ficava atendendo os ouvintes. Só que atendendo os ouvintes, tu descobria muitas histórias, né? Tipo assim, tá acontecendo aqui tal coisa, não sei o quê, falta d'água aqui há 2 semanas, bababá. E quando a gente discutia isso com o Macedo, ele falava assim: vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Ó, tá rolando uma manifestação aqui, não sei aonde, vamos para lá, e tu entra ao vivo às 11 horas no Chamada Geral. Então terminava o Gaúcha Hoje às 8, a gente fazia essa mini reunião e pegava um carro, velho. Então eu fazia de tudo mesmo, falta d'água, buraco da rua, enfim. E eu fiquei 3 anos fazendo isso. Até que eu, digamos assim, flertava com o esporte, né? Então eu chegava no Kleber Grabowska, que na época era o plantão e coordenador, falava: Kleber, pô, já fiz esporte, cara. Quando rolar uma boquinha aí, lembra de mim, bababá. E nessa época também, para eles me contratarem, eu fui contratado como radialista, eu ainda não estava formado. Então eu fui contratado como locutor do Notícia na Hora Certa. Notícia na hora certa, no sinal, 7 horas. Aí dava o noticiário ali de 2 minutinhos e tal. Então a minha carga horária era de segunda a sexta e sábado até 10 da manhã. Chegava cedo lá, 5 da manhã no meu primeiro Notícia na Hora Certa, 6, 7... Não, 7 não tinha que tinha um correspondente, 8 não tinha que tinha um correspondente, 9 e 10. Aí eu tava liberado, cara. Então eu tinha, hoje seria um sonho, né? Sábado e domingo livre para mim. Privilégio que o jornalismo esportivo não tem, né? Então, mas aí eu falava pro Kleber: eu tô liberado sábado de tarde, domingo, quiser me escalar aí num jogo, beleza e tal. Só que a equipe da Gaúcha sempre teve 700 repórteres, né, cara? Então, para sobrar uma boquinha era difícil. Mas assim, eu fiz umas Copa Paquetá, aquelas coisas que ninguém queria, sabe? O Juventude estava na Série A na época. E, às vezes, com a demanda, ele não conseguia. Aí ele falou: Chico, tem Juventude e Vasco amanhã em Caxias. Tô dentro, a gente vai fazer um posto lá, tu não vai, não é jogo, mas assim, a gente vai estar fazendo o Grêmio, o Inter, e aí tu entra de lá para atualizar o resultado, bora. E aí eu para Caxias lá para fazer o jogo do Juventude. E assim foi indo, sabe? Aí, na época, tinha um comentarista de arbitragem, que era o Henrique Marques, que foi o primeiro da Rádio Gaúcha, assim, jornalista sendo comentarista de arbitragem, né? Ele saiu da rádio, 2007. E aí o Kleber chegou para mim e falou assim: eu vi com a federação lá que eles estão para abrir um curso de árbitros e o Henrique tá saindo
e eu quero saber se tu quer ser o nosso comentarista de arbitragem. Aí tu faz o curso, mas assim, tu já começa. Então no início a gente vai saber que tu não tem o curso ainda, mas tu, sei lá, tu tira a dúvida. Tipo, tava impedido ou não, bababá, entendeu? Não vai Te muito vira na nos regra. 30. Em Vai outras tirando. palavras, te Isso, vira vai nos tirando 30. E à medida em que o curso for evoluindo e tal, aí tu te formar, aí tu vira o nosso. E eu, pô, quanto tempo demora o curso? Ah, acho que uns 3 meses e tal. Eu falei. E aí, cara, topei o desafio, fiz essa transição, né? Para o esporte. Foi assim que começou. Que bacana, que baita história, cara. Mas daí, resumindo, a decisão de sair da RBS, sair da Rádio Gaúcha. Essa foi difícil, porque o, o- a RBS, digamos Tipo assim, ela. assim, tu pediu demissão do Real Madrid, né? Porque assim, tu olha, é um grupo que, enfim, tem a maior fatia da audiência, dos profissionais mais valorizados no Rio Grande do Sul, é um mercado muito fechado, né? Então, tu estar na RBS é uma coisa muito sedutora para o jornalista, especialmente que está começando, né? É um grande grupo, é um grupo afiliado à Globo, então a gente fica um pouco seduzido por isso. Mas eu me senti muito desvalorizado, assim, em vários momentos do processo. E negociei, tentei. E quando eu me torno comentarista de arbitragem, eu sempre digo que quando você sobe de patamar, assim, digamos, profissionalmente, mesmo que seja minimamente, a valorização ela não vai vir imediatamente. E eu concordo com isso, eu super entendo isso. Mas também é um investimento mútuo, né? Que a empresa faz em ti, que tu faz na empresa. E depois de um tempo, as coisas precisam ser resolvidas. Então, assim, no início eu sabia que eu era um ratão, assim, né? Usando uma linguagem bem popular. Eu nem estava formado ainda, então eu demorei 10 anos para me formar, né? Fui me formar em 2010. E aí eu sabia que eu estava ali em vias de me formar ainda, que eu estava aprendendo sobre a nova função, que eu estava chegando no esporte, que eu fazia todos os jogos. Então, sabe, só que assim, foi uma coisa meio meteórica, porque eu tive que criar um blog no Clique RBS, eu comecei a fazer o bate-bola da TV Com, que na época tinha muita audiência, eu tive que fazer coluna na Zero Hora, eu comecei a virar o comentarista do grupo, né? E a coisa começou, e a repercussão daquilo que eu falava era muito forte, era muito intensa. Só que ao mesmo tempo eu era produtor. E nenhum problema com ser produtor, porque a produção eu considero uma das mais difíceis do jornalismo. Mas nunca foi a minha. Era muito difícil para mim ter que me dedicar às duas funções, de ser produtor e de ser comentarista de arbitragem, porque eu tinha que pesquisar, eu tinha que estudar, eu entrava em vários veículos e tal, e ao mesmo tempo eu tinha que cuidar de vários programas. Entre eles o do Paulo Roberto Falcão, que era muito exigente, que queria entrevistados muito grandes e que não eram fáceis de conseguir, era difícil de agendar horário com ele. Então isso foi tipo assim, me dividindo, me estressando. Eu não ganhava nada para produzir o programa do Falcão, e às vezes a produção do programa dele, ela me demandava a semana inteira. E eu não conseguia me dedicar para outras coisas. E eu era muito exigido na outra função, que na teoria era o carro-chefe da empresa, né? Para mim, né? Era o comentarista de arbitragem. Então eu negociava, eu argumentava e tal, e a coisa não. Mas na verdade o meu desgosto maior era uma questão salarial, porque eu não tinha evoluído nada, na verdade, né, quando eu fui para o esporte, salarialmente, então era muito, muito pequeno, eu ganhava menos de R$ 2.000. E eu já tinha quase 30 anos na minha cara, assim, sabe? Eu queria fazer outras coisas e não estava dando, né? E aí, depois de muito negociar, eu simplesmente, sei lá, acho que, né, não foi uma decisão assim rápida, mas eu resolvi que eu ia sair do Rio Grande do Sul, inclusive. E só que antes de conseguir qualquer coisa, eu pedi demissão. E o César Freitas, que era o gerente na época, ele não, ele entendeu e simplesmente disse, eu me lembro das palavras dele, falou assim, tu é um cara bom, tu é um cara legal, tu vai te dar bem aí e tal. E, tipo assim, nenhum problema, bateu nas minhas costas e falou, vai ser feliz. É Só que porque, aí, porque daqui a pouco na tua cabeça, tu era o único comentarista de arbitragem do grupo.
Tipo, E eu era, vou né? sair, eles vão ficar sem ou vamos fazer uma proposta? É, é. E ele não fez. Mas eu me preparei para que ele não fizesse. Eu me preparei para isso. Eu imaginei que eles pudessem, não, Chico, peraí, vamos conversar. Eu dei um ultimato, né? Mas eu me preparei porque se eu tomei aquela decisão, eu sabia que, né, ela tinha duas saídas, né? E foi o que ele fez. Bateu nas minhas costas, desejou boa sorte, eu fui embora. Só que eu não tinha nada. E eu já tinha decidido que eu queria sair do Rio Grande do Sul. Só que aí eu fiz uma grande cagada, porque eu comecei a procurar emprego em televisões. E eu nunca tinha trabalhado em televisão. E eu comecei a mandar currículo para SBT, para Globo, para Band, para tudo, tudo, do Brasil inteiro. Um outro contato, assim, sei que, mas viajei, inclusive, fui para o Rio de Janeiro, fui para Brasília, nada. Aí liguei pro Baldasso, que tinha trabalhado comigo na Gaúcha e que tava de chefe na Band. Vejam só, Baldasso de chefe. Olha que perigo. Os caras não têm noção. E É aí. difícil desenhar isso na cabeça, né? Então, mas ele era chefe lá na Band. Eu Ele, lembro. ele e o Ribeiro Neto. E aí eu liguei pro Baldasso e falei, cara, eu tô aqui enfim, em Porto Alegre, tô querendo trabalhar. Ele, mas eu achei que tu tinha saído daqui. Falei, não saí, tô aqui. Peraí. E na época o esporte da Band era terceirizado, com o Pedro Paulo Zacchia, que comprava o espaço e contratava os profissionais. Né? Mas o Meneghetti, que era o diretor-geral do grupo, mesmo terceirizando o esporte, ele, até por ser um cara do esporte, né, então ele participava muito. Né? Então precisava do aval dos dois. Mas ele ligou para os caras e falou, vem aqui que nós temos uma coisinha para ti. E aí eu fui no outro dia lá, cara, eles chegaram para mim e falaram assim, e eles já tinham tentado me contratar uma outra vez, eu estava na Gaúcha e eu não saí. Por quê? Porque eles me ofereceram um valor, cara, que era quase a mesma coisa que eu ganhava, só que era PJ. Era tipo assim, R$2.000 PJ. E eu tava ganhando 2 na Gaúcha, eu falei, putz, aí eu tenho que pagar uma faculdade, eu tô com uma bolsa lá, e no final eu ainda tive uma bolsa de 50% da RBS. Então, tudo isso ajudava, sabe? Eu não posso sair agora. Embora eu quisesse, não posso sair agora. Quando eu fui procurar a Band, o Ribeiro Neto falou assim, tu sabe que aquilo que a gente te ofereceu aquela vez, a gente não tem mais, né? Do tipo assim, deu aquela valorizada no passe, né? E tá bom, tá certo, né? Eu tive que, humildemente, cheguei lá e falou assim, não tem problema, o que vocês têm aí pra mim? Nós temos aqui R$1.500 PJ. E eu falei, tá bom, vambora. Foi assim. O valor do procurado é diferente do que procura, né? E eu sabia disso. E o Ribeiro também. E o Ribeiro deu aquela, né? Não, olha, veja bem, quando a gente te procurou, agora a coisa mudou de figura. Verdade, mudou. E aí, Ribeiro? Não, tudo bem, nós temos aqui 1.500 PJ, mas tu não vai ser mais produtor, tu vai ser o nosso comentarista de arbitragem. Aí a gente vai ver o que a gente tem pra ti aí. E eu falei, tá bom, tô dentro. E aí, cara, a Bandeirantes, ela te oferece muita oportunidade, né? Um grupo muito grande, tem uma demanda muito grande, a estrutura é menor, né, em relação ao grupo RBS, então, assim, tu tem mais coisas para fazer. Então foi muito natural, né? Porque o esporte, ele era todo terceirizado. Ele era todo a mesma equipe, a rádio e a TV. Então, assim, nessa época, o Wagner Martins, o Gustavo Berton, a Tainá Espinosa, um dia eles estavam na rádio, no outro dia na escala saía na pedra lá que a gente chama. No outro dia tu faz TV, no outro dia tu faz rádio, no outro dia era tudo junto. E aí eu comecei a participar das reuniões da TV, comecei a produzir mais a televisão, pô, né? Era uma coisa que eu queria aprender a fazer e eu até então não tinha feito, já tinha 31 anos e não tinha feito televisão ainda. E aí comecei, falei, posso fazer uma matéria? Posso? Não, vai. Minha primeira matéria foi uma entrevista com o Carlos Simon na casa dele, porque ele ia ser o árbitro de um Grenal. E aí ele me recebeu lá com o chimarrão dele, bababá, e eu fiz uma matéria com ele. Porque eu era o comentarista de arbitragem, entendeu? Então foi uma coisa meio um crossover que a gente fez ali para eu me inserir na televisão. E aí depois eu comecei a fazer matéria e foi embora. Que espetáculo. Foram quantos anos de Band RS? 6. Na verdade, 5 e pouco, né? Porque eu entrei
em outubro de 2010 e saí em janeiro de 2016. Bah, história belíssima, né? E a oportunidade de ir para São Paulo, Chico? Aí, quando eu começo a fazer TV, porque assim, logo em seguida, pintou um programa de sábado para a gente fazer, visando as Olimpíadas de Londres, em Esporte que em eu revista, né? Isso. Sport T Revista, sem o EN, né? Que o É. EN era o nosso lá atrás, né? No canal 20 da NET. Para os mais velhos, aí, os mais novos nem vão saber o que é isso, né? Diz que o Paulo Mano queria direitos autorais. É, não duvido. Não duvido. Beijo pro Paulo Mano. Que criou o Esporte em Revista. Então a Band cria o Esporte em Revista. Simples assim. Mas é bem parecido mesmo. Né? E aí eu e a Tainá apresentávamos, né, aos sábados e tal. E aí eu comecei a ter mais, digamos, contato com TV, apresentação, estúdio, câmera, blá, blá, blá. E aí, cara, comecei a fazer o Donos da Bola, que na época ainda era Jogo Aberto RS. Comecei a fazer a bancada do Jogo Aberto RS. E aí, em 2013, a Band decide que tem que mudar o nome, que tem que virar Donos da Bola, para padronizar com o programa do Neto aqui em São Paulo. Nessa época, olha só, já tinha rolado uma transição do esporte não ser mais terceirizado, do esporte voltar para a Band. E aí, nessa transição, o Záquia pediu que eu fosse o chefe dele. Então eu fui o gestor, eu comecei sendo o gestor assim para fazer como diria o Ribeiro Neto, o algodão entre os cristais, né? Eu tinha que negociar com os dois lados. Por quê? Porque o Meneghetti dava estrutura, mas o Záquia pagava as pessoas. Só que ao mesmo tempo tinha algumas coisas que elas precisavam ser negociadas, né? Do tipo assim, a gente precisa ir para Pelotas fazer o jogo no final de semana. Aí o Záquia dizia, não, mas aí pra quê? Pra quê? Não, preciso, vou levar um cinegrafista, o repórter da rádio e o repórter da TV. Não, mas quem sabe o repórter da TV não faz tudo, ou o cara da rádio faz tudo, porque não vou ter que dar 3 diárias, sabe? Aí eu tinha que, Meneghetti, eu acho que tem que levar os dois. Tá, mas o que tá pegando? Não, tá pegando que o Záquia quer dar 2 diárias, então eu preciso de mais uma. Aí eu tinha que negociar com o financeiro. Não, é que esse jogo aí também, não sei, será que vale a pena? Sabe? Então eu tinha que ficar negociando com os dois, entendeu? Depois, quando sai a terceirização, quando o Záquia, eles rompem o contrato e o esporte fica só na Band, aí eu viro o gestor do Meneghetti, da TV. Eu fico tipo coordenador. E aí o Meneghetti olha para mim e fala assim, tá, o negócio é o seguinte, o nosso programa vai mudar de nome, nós temos que montar um novo cenário, fazer campanha, não sei o quê, porque agora é Donos da Bola, só que vai estrear em 20 dias. E aí, velho, nossa senhora. E aí, só que é o seguinte, o estúdio da Band aqui do Neto é virtual. Aquilo é um croma. E a Band aí, nós não estávamos nem no HD ainda. Então nós tínhamos uma mesa muito antiga e tal. Então não tinha possibilidade de ser virtual, tinha que ser físico. Então eu tive que inventar um cenário físico para reproduzir o virtual. Cara, então foi uma loucura, assim, foi uma loucura. E aí eu participando desse processo, o Jogo Aberto começou a pedir alguém para entrar nos links e tudo mais, e o Meneghetti, que apresentava o Donos da Bola, falava assim para mim, tu sabe que é tu que vai fazer isso aí, né? Porque eu não tenho tempo de ficar sentado lá meia hora esperando eles me chamar, eu tenho reunião, compromisso, almoço, eu tenho que cuidar de um grupo inteiro aqui, eu só chego lá para apresentar. Eu falei, tá bom, eu sei disso. Então é tu que vai ter que fazer isso aí. Eu falei, tá bom. E aí eu comecei a entrar no Jogo Aberto. E aí foi embora, né, cara? Criamos essa parceria, criou uma sinergia bacana. Eu vim para São Paulo fazer alguns especiais, comecei a conversar com a galera. E assim, eu gostava muito de trabalhar na Band RS. Fiz muita coisa lá, nem citei tudo que eu fiz aí, né? Apresentei pré e pós-jogo. Tive 2 programas na Band News FM. Um com Osíris Marins de manhã, outro à noite com a Lúcia Matos e com o Ico Thomas e com o Renato Martins, o Happy Hour. Trabalhei na Ipanema também, fiz alguns programas Na Geral. Enfim, cara, fiz de tudo na Bandeirantes. Mas a gente sabe que é um upgrade, né? A gente sabe que aqui em São Paulo as coisas acontecem mais, tu tá na matriz, tu tá na rede, na cabeça de rede. Então, era uma possibilidade de crescimento, né? E aí, cara, eu comecei a
vislumbrar isso. E, inclusive, o Meneghetti me ajudou muito nesse processo. Porque eu colei nele e falei assim, ó, eu não quero te deixar na mão. Eu tinha um pacto de lealdade com ele, né? Eu era o gestor dele. Eu não podia simplesmente abandonar a barca para a mesma emissora. Gratidão. E não fazia sentido. Eu estava indo para a mesma emissora. Então, eu queria que o processo fosse gradual, que ele entendesse, que fosse bacana. E foi. E como ele vinha muito para cá, e tinha contato com os gestores na época, então ele vendia o meu peixe aqui, né? Para os caras, pô, tem um cara lá, bababá. E eu vinha aqui, falava com a Renata, falava com os diretores aqui, eu já era parte do programa, né? Mesmo sendo um link aí em Porto Alegre. E aí, quando pintou uma vaga aqui, os caras... E aí eu vim embora. Aí tu chega em São Paulo, com uma mochila nas costas, e o medo? E o medo de viver nessa grande cidade? Cara, tu sabe que a vontade era maior do que o medo? Não deu tempo de sentir medo. Porque, primeiro assim, felizmente eu vim numa condição boa, né? Eu consegui morar perto da Band, eu pegava um Uber lá que custava 6, 7 reais, que dava tipo 5 minutos da Band, então essa neura eu tinha, né, do trânsito de São Paulo e tal, então vou morar perto, eu tô indo para trabalhar, as pessoas me receberam muito bem aqui, eu cheguei como comentarista do programa, foi um negócio assim, sabe, eu não cheguei muito para, né, aquela parte de perrengue já tinha passado, então eu chego aqui só para colher, sabe? Então não deu tempo de sentir esse medo. Claro, tem algumas coisas assim, pô, vou morar sozinho. Eu tinha morado sozinho um ano antes em Porto Alegre, assim, né? Mas vou morar sozinho em São Paulo. Isso não deu tempo, cara, porque eu tava muito feliz com tudo que estava acontecendo, que foi meio natural. E outra, né? Chegada em São Paulo não existe não, né? Tudo que fosse proposto fazer, faria. Então, ia passar a grande parte do dia dentro da Bandeirantes aí, né? Ia chegar em casa para dormir, Claro, acordar claro. e sair de novo. Então, é uma Claro, adaptação claro. que ela corre ao natural. Mas, Chico, com a bola correndo agora, vamos falar da parte técnica do futebol, porque a carreira a gente conseguiu desenhar de maneira magnífica e eu tenho certeza que as pessoas entenderam e até como forma de dica, né? De não ter medo de tomar decisão. Eu acho que a gente faz escolhas, né? Sim, A sim. vida toda a gente faz escolhas, né? A gente faz escolhas quando a gente quer ter um filho ou não ter um filho. A gente faz escolhas da empresa top para a empresa que está um pouco abaixo, mas que vai te dar uma valorização melhor. Enfim, a gente passa a vida toda fazendo escolhas de um modo geral. Com a bola rolando, Chico, repórter e entrevistado, te surpreende a queda do Internacional na Copa do Brasil? Um pouco. Me surpreende, mas não depois dos últimos acontecimentos, né? Ela me surpreende até a saída do Eduardo Cudê, porque eu não sei, a gente nunca vai saber que se o Cudê tivesse permanecido, se o Inter tinha passado pelo América, mas a tendência é que sim, porque o Inter, apesar das dificuldades, estava sendo mais competitivo, né? E não é só isso, não é nenhuma crítica que o time não está jogando bem mesmo, mas acho que o Abel recém chegou, não era a melhor escolha, mas não é nenhuma crítica direta ao Abel, é ao que foi feito. E isso é muito difícil de você se recuperar imediatamente. A sensação que eu tenho é que o grupo sentiu muito a saída do Cudê, não por ser o Cudê, mas assim, você tem uma referência, um técnico que está há 10 meses contigo. Você tem uma referência de modelo de jogo, uma referência de escolhas, de ensinamento, de escalações, de pensamento, de filosofia, de metas. Você tem uma referência ali. E você está conseguindo resultados. Está conseguindo resultados. Você é o líder do campeonato. Está avançando na Copa do Brasil. E aí, do nada, o cara sai. Eu acho que... E não é só isso, né? Não é do nada. Os jogadores sabem que está rolando um problema político no bastidor, sabe? E embora os caras falam que isso não interfere, eu já vi isso acontecer várias vezes em todos os clubes. Interfere sim,
o ambiente político acaba trazendo esse reflexo. Chico, é claro que aí no centro do país, São Paulo e Rio, a prioridade e o foco é Flamengo, é Corinthians, é São Paulo, é Palmeiras, mas nos bastidores, sei lá, conversa aí nos corredores da Band, o pessoal chega a comentar sobre o que aconteceu com o Kudê, porque aqui a gente está ainda boiando, né? A gente não sabe o que aconteceu. E para as pessoas que me perguntam, eu digo o seguinte, só vamos saber o dia que o Caetano for demitido do Inter, porque daí eu acredito que ele vá dar alguma entrevista explicando o que realmente aconteceu. Enquanto isso não vier acontecer, o silêncio vai permanecer, obviamente. Mas aí São Paulo, cara, o que a galera falou, cara? Tipo, o cara é líder do Campeonato Brasileiro e troca o Internacional, que é gigante, né, pelo Celta. E a informação que nos chegou foi de que a proposta financeira foi inferior e aceita pelo Kudê. Não, é mais do que isso, né? Ele chega lá e diz que seria uma falta de respeito pedir reforços. Não, cara, sinceramente... Mas aí que tá, Barbosa, o negócio é o seguinte, para mim, as pessoas aqui entendem menos do que vocês. Inclusive recorrem a nós que militamos na imprensa gaúcha, assim, e aos cronistas daí para tentar entender. Se aí vocês não estão entendendo, aqui muito menos. A leitura que eu faço é a seguinte: ele não estava feliz, cara, ele não estava confortável, porque tem alguns detalhes, alguns ingredientes aí. Os caras quase pediram a cabeça dele porque ele não estava ganhando os grenais. Ele balançou. Muita gente, eu não sei se o Inter cogitou demitir, até acho que não. Mas quando ele começa a não ganhar grenais, eu acho que ele entendeu o seguinte: eu tô no fio da navalha aqui, cara. Eu tô na liderança do brasileiro, mas se eu cair um pouquinho, já era. Porque tem o histórico dos grenais, tem as declarações dele, porque esses caras, eles não têm muita responsabilidade, entre aspas, assim, com o emprego. Eles chegam para trabalhar, que eu falo os estrangeiros, né? Ele, o Sampaoli. Então eles chegam e eles assim, peraí, tu me contratou, tu me buscou lá no Racing da Argentina para eu chegar aqui num futebol que eu não conheço, mas beleza, eu tô chegando. Tu quer que eu dê resultado? Então é o seguinte, para eu dar resultado eu preciso disso. E eles não têm nenhum melindre, eles não têm nenhum pudor com o cargo, porque eles dão resultado. Então ele chega no microfone e ele fala mesmo, não, realmente, para competir com o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, esses caras olham para o banco e eles têm alternativa, eu não tenho. Então assim, se vocês querem resultado, vai ter que ser dessa forma. Só que aí a gente sabe que existe uma série de vaidades, né? Aí tem a questão eleitoral, aí tem a questão, não, mas como que um cara de fora vem aqui e fala que o grupo é curto e não sei o quê, blá, blá. Sabe, a gente tem muito esse melindre, essa coisa. O cara é profissional, ele chegou aqui, pediu reforço, aí ele viu que a cabeça dele estava a prêmio já há um tempo. Ele viu que ele não ia ter reforços. Ele viu que a perspectiva era complicada e que se ele caísse um pouquinho, daqui a pouco ele perde 3 jogos aí, tá na rua. Aí veio o Celta de Vigo. Celta de Vigo que é um clube que luta para não cair, que já foi assim mediano, hoje é menor lá na Espanha, mas um clube que ele conhece, vai ganhar em euro, em que o mínimo que ele conseguir, sei lá, empatar com o Barcelona, empatar com o Real Madrid, o cara já fica grande. Vira ídolo. Grande. E vai ter uma projeção que nem se ele ganhar a Libertadores ele vai conseguir. O Jorge Jesus, depois de tudo que fez, parou no Benfica. Porque não conseguiu um grande da Europa. Então, assim, ele viu que era um mercado de entrada e, ó, quer saber? Tô vendo essa bagunça aqui, tá todo mundo um puxando o tapete do outro, eu vou cair daqui a pouquinho, tchau. A minha leitura é essa. Já dizia Péricles, né? Para com D. Para com D. Inclusive, aproveitando esse gancho, lembrar, rapaziada, que no dia 12 de dezembro tem Belo em Porto Alegre. Drive-in no aeroporto. Quem ainda não garantiu o ingresso... Beleza, aliás, vou convidar meu amigo Denilson. Vou convidar meu amigo Denilson para esse show aí. Cara, tu sabe que eu pensei várias vezes sobre tocar nesse assunto, mas daí eu pensei, cara... Não sou eu que vou arrumar essa inimizade, né? Não, nem eu.
Deixa Eu só vou quieto. convidar ele pro show. Se ele quiser, ele vai. Acho que ele não vai querer, não. Mas enfim. Ainda bem que o Denilson parou com aquelas lives dele à meia-noite, viu? Porque, Nossa cara, senhora. eu É que ia ele tava. dormir. É. Eu ia dormir 2 horas da manhã assistindo o Denilson. Impressionante. Ele tava entornando caldo todo dia. Tava. Agora ele deu uma segurada. Não Né? posso julgar, né? Teve um período da quarentena aí que mamãe foi. Bom, fiz um filho, né? É, exato. Mas a quarentena tem um lado bom, né, Chico? Tem, opa, tem essas né? coisas, né, que acontecem. Tem essas coisas que acontecem, mas que nos deixam muito felizes, né? Opa! Nos deixam muito felizes. Chico, em São Paulo, o Chico Garcia é acusado de ser vai Corinthians, é São Paulo, é Palmeiras, é... Quem é? Corinthians. Qual é o torcedor que te abraçou para homenagear? Aqui, ó. Aqui, ó. Corinthians? Isso aqui eu tento esconder nas minhas lives, nos meus. Eu tento não, eu consigo. Porque a galera não entende, mas é que a minha irmã, a minha mulher, a minha esposa é corintiana roxa. Então tem muitas coisas aqui que são dela, né? Então, e a galera acha que às vezes, na opinião, eu fico puxando pro Corinthians e tal, para agradar. Tem essa coisa. Não vou negar que quando o Corinthians ganha, né, tá tudo certo, né? Porque ela fica feliz aqui. Ô Chico, deixa eu te perguntar uma coisa, até para quebrar o gelo, e foi uma pergunta que surgiu no meu Instagram. Eu pedi pro pessoal mandar algumas perguntas pro Chico Garcia, e uma delas que chegou, quem fez foi a minha esposa. Ela acha que eu ficaria constrangido de fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, porque teve um torcedor que disse aqui agora que o Chico em São Paulo é acusado de ser lindo. Acabou de escrever aí na live. E a minha esposa perguntou o seguinte, lógico, boa pinta, né? Um cara que visualmente, né, tá se cuidando e tal. Como é que tu faz para dominar daqui um pouco um certo assédio? Pô, essa acho que nunca me fizeram. Cara, na verdade, assim, cara, é que eu sou muito idiota, né? Eu sempre fui. Eu sempre fui muito idiota, né? Então quando tu tá solteiro, tu te abre, né? Pra receber as mensagens, os sinais, blá blá blá. Agora, velho, eu sou um cara muito tranquilo, então eu já acho que o fato de. Às vezes, né? Às vezes acontece isso, né? O cara casado, o cara com a família e tal, isso inibe um pouco. Um pouco, né? Óbvio que isso não vai inibir tudo sempre. Mas assim, cara, quando é com respeito, do tipo, que legal, te admiro, te acho isso, te acho aquilo, tá tudo certo. A gente sabe, eu demorei, cara, para me adaptar a isso. Tem uma coisa que é difícil de me acostumar, que a televisão, ela tem isso, né? A televisão tem um negócio, eu não imaginava, falando nada. Mas tem uma coisa que não é nem às vezes o cara ser bonito ou feio, às vezes é o jeito, o cara tá todo dia dentro da tua casa, sabe? Rola uma identificação, rola uma admiração, entendeu? Então faz parte. Tá rolando shopping final de semana tranquilo com a família ou não existe mais isso? Não, cara, eu tenho evitado sair, né? Porque a mulher grávida, grupo de risco, os casos aumentando aqui, então a gente está evitando sair. Tu desviou a pergunta, mas tudo bem. Em outras palavras, eu perguntei se tá difícil sair no shopping por causa do assédio. Não, mas homens que pedindo assim, uma foto, então, um Barbosa, autógrafo, o meu público-alvo, assim, ele é mais masculino. E aqui tem muitas mulheres que acompanham o jogo aberto, que acompanham o futebol, mas é impressionante. Eu acho que também os caras são mais cara de pau, né? Então, assim, restaurante, shopping, tem direto, mas é mais de cara querendo dar uma zoada, pedindo um beijo pra Renata Fã, ou mandando pedir para eu mandar o Ronaldo ficar quieto e não sei o que, essa coisa toda. Aliás, um beijo para ele, tá de aniversário hoje.
ídolo do Corinthians aí. Então, tem mais isso, né? Os caras chegando, pedindo foto, trocando uma ideia, bababá. Isso rola, isso rola. Cara, olha que incrível isso aí. Agora tu falou no Ronaldo, goleiro, né, cara? Eu não sei se é a mesma a geração das figurinhas e o álbum do Campeonato Brasileiro, mas existem dois caras que provavelmente tu possa ter comprado figurinhas deles, né? Que é o Denilson e o Ronaldo, e hoje tu divide uma bancada. A coisa é muito louca, né? Eu tento não pensar, na verdade. Mas quando eu paro para pensar nisso, é muito maluco. Bom, o Denilson, eu vi ele, né? Torci por ele em Copa do Mundo. E aí o cara é parceiro hoje de programa e amigo, assim, gente boníssima. O Ronaldo é uma figura, assim. E o Ronaldo, eu lembro, cara, pô, o Ronaldo ganhou um título do Corinthians no Olímpico, né, em 95, né? A gente lembra, né? Aquele time, aquele gol do Marcelinho, aquela coisa toda. E em 90 também, eu vi aquele título do Corinthians, o Ronaldo era. Pô, o Ronaldo era loucão, era legal ver ele jogar, né? Ele pegava pra caramba, ele voava, ele saltava, ele botava o dedo na cara dos caras e tal. E hoje tá aqui me aloprando no programa, é muito louco, cara. Eu gosto muito do gordinho de BH. Ah, Né? esse é irmão, cara. Esse é uma figura e talentoso, né, cara? Ele é criativo, ele é engraçado, ele abre a boca e começa a rir já. É maravilhoso. E é um cara formidável, assim, sabe? Um cara espetacular. Eu adoro quando a câmera tá focada na Renata e do nada vem aquela câmera aberta e vocês estão rindo. Nossa, Pá, eu cara. acho fantástico. Nossa, Porque porque isso a gente mesmo não aguenta de rir, sabe, com ele. é a naturalidade, né? Que o jornalismo É. hoje tem essa liberdade. Há um tempo atrás era tudo muito formal, né? E hoje tá muito mais tranquilo. Chico, São Paulo e Grêmio, Copa do Brasil, tem Vixe, favorito? não tem, cara. Não tem. Tem um ingrediente aí que é o jogo daqui a um mês, né? Então, a gente não sabe muito bem. Hoje os dois estão em ascensão, né? Os dois estão num momento muito bom. Cresceram juntos. Talvez até o São Paulo um pouquinho melhor, até pela dificuldade do adversário que enfrentou, né? E atropelou o Flamengo. Mas o Grêmio também um Grêmio que eu critiquei muito na temporada, cresceu, especialmente depois do Jean-Pierre no time. O Renato mudou o jeito de jogar, fez um time mais leve, a coisa aconteceu. Então, cara, e outra, né? Duas camisas. O Renato conhece muito mata-mata. O São Paulo está se afirmando demais. Velho, esse aí eu fico no muro total. Chico, de repente, uma frase. Renato Portaluppi tem o perfil para assumir uma seleção brasileira? Tem. E acho que vai acontecer em algum momento. Que legal, cara, porque aqui se fala muito, né, cara? E o centro do país começa a falar também no nome do Renato, só que como a gente acaba vivenciando o dia a dia aqui, as entrevistas coletivas dele, normalmente são bem fantásticas de assistir, assim, às vezes me bate essa dúvida, assim, se o Renato teria uma postura, né, com o uniforme da seleção brasileira, numa entrevista. Eu acho que ele mudaria pouco... algumas coisas. Porque ele também tem uma zona de conforto. Ele está se reinventando. Essa era a minha crítica a ele, porque em algum momento ele deixou que a coisa acontecesse, sei lá, por escolhas erradas, mas a coisa está acontecendo. Mas eu acho que ele mudaria um pouco, eu acho, né, o jeito de se portar. Ele tem que melhorar muito nesse aspecto, eu acho, né, nessas provocações, essas coisas mais rasas, assim. Sobre seleção brasileira, qual setor tu acha que o Brasil está mais carente? Eu acho que na defesa, cara, porque a gente tá refém ainda, e, pô, não é uma crítica, né? O Thiago Silva eu acho um baita zagueiro, mas eu acho que o ciclo dele na seleção Já acabou. caminha para o fim ou já terminou. E parece que a gente não consegue descobrir um zagueiro, né, nesse nível ali. O Marquinhos, acho que até pela idade e tal, e também joga em alto nível, mas falta, né? Faltam reposições ali na defesa. Do meio para frente a gente tem muitas opções, felizmente. Tu acha que a gente consegue resgatar aquele futebol alegria, aquele futebol mais malandro da seleção brasileira, fazendo um raciocínio sobre o que foi a seleção brasileira, por exemplo, na época
Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Nazário, época do Rivaldo, época do Romário, época do Zico. Tu acha que a gente vai conseguir resgatar ídolos para o futebol brasileiro, que, na minha opinião, hoje a gente está muito carente de ídolos? Barbosa, isso é um assunto... Cara, ele não é para uma live, ele é muito complexo, porque a CBF ela não aproxima o torcedor. Então, do jeito que está o processo hoje, ela afasta. O jogador, quando é convocado do teu time, hoje o torcedor lamenta, ele não comemora. Pá, que legal, valorizaram o meu jogador. Não, porra, vai desfalcar no jogo decisivo, não sei o quê, para ficar no banco, bababá. Então, assim, não tá rolando. Do jeito que tá rolando, não tá. E aí também eu acho que o futebol mudou em relação a esses tempos aí. Muito. Hoje, vamos pegar a última Liga dos Campeões. Qual é o craque do Bayern de Munique? Ah, tu vai dizer o Lewandowski, o Thomas Müller, beleza. Mas eu falo craque. O Bayern de Munique pegou o Messi do outro lado e botou 8-2. Para te dizer que o futebol hoje mais tático, mecânico, bem jogado, ele pode superar o gênio, o craque que está do outro lado. Então não basta a gente ter o Neymar e achar que beleza. Só que isso também é um problema, porque aí a seleção fica um pouco mais robotizada e aí cria esse futebol que a gente não gosta. A gente quer ver o Cebolinha rabiscando, a gente quer ver um Vinícius Júnior partindo para frente, sabe? E o Tite é resistente a isso. Então, isso é um problema a ser resolvido. O que acontece hoje é que a gente vê uma seleção brasileira ganhando, mas que a gente vê o povo pedindo alegria. Pô, não, olha os números do Tite, pô, mas tudo bem, aqui na América do Sul realmente a gente sobra. Só que quando a gente vai encarar um europeu, aí a gente vê a distância, né? Pô, a gente foi eliminado para a Bélgica. E ó, a Bélgica jogou muito. A Bélgica tinha um timaço. E a gente fez um segundo tempo muito bom. Só que o que fica é o seguinte, beleza, a gente ganha todas as eliminatórias, mas chega na Copa do Mundo e cai para a Bélgica. E cairia para a França. Se a gente avançasse, a gente ia perder para aquela França também. Sem dúvida alguma. Chico, para fechar esse nosso bate-papo, a crise no Corinthians e o Flamengo pós a saída do Jesus. O Flamengo está passando muito pelo que o Inter está passando depois do Cudê, né? O Flamengo está passando isso desde a saída do Jesus, porque tinha uma liga muito grande do elenco com o técnico, o Domi não conseguiu fazer isso, e aí também uma temporada bagunçada, né? Com muita lesão, e o Rogério Ceni chegou agora, eu acho que ele ainda vai dar jeito no time, só que ele mesmo já relatou um problema psicológico desses caras, e isso vem desde a saída do Jesus. Então, para você ver como é difícil manter no topo, né, uma equipe. Por conta disso, o futebol é muito cíclico, né? Sobre o Corinthians, viu? Até eu vou te perguntar, se tu não estiver sozinho em casa e ficar preocupado de falar do Corinthians com a presença da esposa, a gente pula essa página e vai embora. Não tem problema. O problema vai ser domingo, né? Quando Grêmio e Corinthians vão jogar, e ainda bem que eu vou estar trabalhando. Mas assim, cara, o Corinthians está vivendo um reflexo agora de gestões muito mal feitas e que coincide com essa também, de muitos jogadores contratados, muito sem explicação, ganhando altos salários e muitos investimentos, e aí daqui a pouco o cara não dá certo, empresta para outro clube, fica mantendo 40 jogadores, 50 jogadores E aí você olha o time do Corinthians, cara. Tá, tudo bem, tem o Luan, tem o Gil, tem o Fagner, tem o Cássio, mas aí tu olha Everaldo, Jonathan Cafu, Mosquito, Davó, assim, com todo respeito a esses caras, né, que podem até dar certo no Corinthians, velho, não dá, entendeu? Para depender desse tipo de nível de jogador. Então é só um reflexo. É um reflexo que salário atrasado. Pô, pela primeira vez agora, semana passada, os caras receberam em dia. Por quê? Porque tem eleição daqui uns dias. Sabe? Então os caras ficaram o ano inteiro sem receber salário no dia, tudo com atraso, assim, e contratando jogador, e tudo jogador que vem de graça. Né? O Corinthians não tem dinheiro. Então, vem do Atlético Mineiro. Quem que vocês não estão usando aí? Aí quando chega no jogo decisivo, não pode usar os caras. Aí enfraquece o teu time, né? Claro, porque tu só pega jogador de graça de outro clube, aí o cara já jogou na Copa do Brasil, aí perdeu o Fábio Santos, perdeu o Otero, perdeu o Casares, meio time não pode jogar, quando precisou dos caras. Então é um conjunto de erros, sabe? Chico, como é que, só pra gente encerrar agora de verdade, como é que o torcedor do Corinthians aí recebeu
a licença do presidente para homenagear o seu vice. Ah, cara, não deu muita bola, porque na verdade o André continua viajando com o time, ele virou. Porque ele perdeu o diretor de futebol, né? Que foi concorrer à eleição. Então, sabe. Homenagem no papel. Exato, e ficou claro que a preocupação do André Sanches, da presidência esse ano, era eleitoral, era do tipo se manter no poder e não no time. Ele se preocupou com muitas coisas fora de campo e não resolveu o básico, né? Que era pagar o salário dos caras. O torcedor não é bobo, não. Sabe disso. Verdade, verdade. Chicão, obrigado mais uma vez pela gentileza. Bate-papo incrível, resenha super da boa. Um abraço aí para a família. Obrigado, beijo no bebê, beijo na barriga. Obrigado, e vamos em frente, porque 2020 está terminando. E pouca coisa mudou, né, Chico? Verdade, verdade. Que seja um ano maravilhoso, né? 2021 para nós. Conta sempre comigo, sou teu fã. Com muito orgulho aí a gente começou junto. Beijo na família também. Obrigado pela oportunidade. E não esquece, quando vier a Porto Alegre, eu sei que as vindas é sempre muito rápido, não, né? Tão raras. Mas quando vier a Porto Alegre um pouco mais tranquilo, por favor, sinta-se convidado para a gente comer um churrasco junto. Promessa. Tá bom? Irmão, grande abraço e sucesso. Tudo de bom. Obrigado, Barbosinha. Valeu, rapaziada, Abraço. que participou aí. Tchau. Chico Garcia, grande parceiro.